Daí galera, meu nome é Lilia, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ali no Livro, e hoje é dia da gente falar do que eu estou lendo nesse momento. Eu já lancei então semana passada aí um vídeo falando sobre as minhas leituras do primeiro trimestre, né, de 2024, que eu li nos 3 primeiros meses. Decidi trazer aí também mais um videozinho pra falar o que eu estou lendo no momento, só pra vocês terem um pouco de ideia do que provavelmente vai aparecer daqui pra frente aqui no canal, das minhas impressões, e também talvez alguns livros aí que eu esteja em mente e que eu queira ler aí pros próximos tempos. Então, vamos lá. Começando aqui por uma polêmica, um livro que eu estou lendo, mas que está extremamente difícil de ler, que é A Paixão Segundo GH, da Clarice Lispector. Eu decidi ler esse livro com duas amigas, e a gente decidiu ler esse livro porque vai sair uma adaptação agora desse livro com a Maria Fernanda Cândido. Então, era um livro que eu já tinha na estante, que eu tinha comprado em alguma promoção, sei lá quando, e que eu queria muito ler porque eu gosto muito de Clarice. Na verdade, eu gosto muito da escrita dela, mas eu só li um livro dela, então não posso dizer que sou muito apaixonada pelos livros, mas eu sou muito apaixonada pela figura da Clarice, então, mesmo que eu sofra, eu vou ler os livros dela. E como apareceu a oportunidade com essa adaptação, eu falei, tá aí, vamos ler esse aqui, porque é uma boa ideia. Só que a coisa tá bem difícil, porque esse livro, a Clarice, ela já tem uma escrita muito reflexiva, muito filosófica, muito cheia de coisas, que é uma das coisas que eu gosto muito nela. Inclusive, se vocês verem aqui, ó, deixa eu abrir aqui, por exemplo, uma página do começo do livro. É assim, a leitura de Clarice pra mim é assim, é sempre grifando mil coisas, porque a bicha, ela escreve, é muito boa, as frases dela são muito boas, e enfim. Só que esse aqui em específico, tá um pouco difícil, porque ele não tem exatamente muita história acontecendo de verdade. Porque o outro livro que eu li dela, por exemplo, Água Viva, a gente vai acompanhar a história de uma moça nordestina vivendo ali em São Paulo, se eu não me engano, e tendo uma vida desgraçada de imigrante, enfim, vida desgraçada. Mas a vida dela vai desgraçando aos poucos, vai acontecendo, a gente vai acompanhando, e a Clarice vai fazendo reflexões com as coisas que estão acontecendo na vida dela. Beleza, até aí tudo bem. Aqui quase não acontece nada e ela só tá filosofando infinito sobre a vida. Então é um pouco difícil, não é muito a minha vibe de leitura, mas eu estou indo aos poucos. Então o que eu queria ler meio rapidinho, porque é tentador, porque tem 190 páginas, mas não dá, Clarice, nesse nível de Clarice não dá. Tu tem que ir bem devagarinho. Tô tentando ler um capítulo por dia, bem de boas, mas eu confesso que você tem que estar muito dentro da leitura e muito na vibe, então pra mim não tá sempre rolando. Eu comecei a ler e li 50 páginas assim e fiquei tipo, meu Deus, é bom demais, tá apaixonada. Aí o segundo dia que eu peguei pra ler, eu não conseguia mais ler, eu começava a ler, daí de repente eu tava pensando, o que eu tenho que comprar no mercado? E a atenção assim foi com Deus. Mas terminaremos e eventualmente veremos a adaptação também. O que eu estou bastante curiosa para saber como que a adaptação vai trabalhar esse livro, se é bem uma inspiração nas reflexões dele ou se realmente vai ser uma fumaça infinita que nem é o livro, não sei. Mas enfim, deixa aqui embaixo se você já leu, o que eu tenho que fazer pra, enfim, entender o que essa mulher tá falando. Também estou lendo um que eu estou amando, que é Mistborn. Estou seguindo, basicamente, eu e a Erika, né, minha amiga que está lendo comigo. Estamos seguindo a ordem que o Geek Freak indicou de leitura da Cosmere, então seguindo mais ou menos a ordem que os livros são publicados, barra o que está agrupado em mundos ali, né, ou planeta, sei lá como é que exatamente é dividida a Cosmere, mas Mistborn está sendo muito bom. Aqui a gente vai ter um sistema de magia que é baseado em metais, então os Allomancers, as pessoas que têm aí os poderes, eles queimam metais para ter esses poderes. Então a gente tem 8 poderes básicos ali que são ter mais força, ter os sentidos aguçados, conseguir fazer a pessoa empurrar emoções para a pessoa e tirar emoções dela, empurrar e puxar metais, que é para você se movimentar aí pela vida, enfim, enfim, tem outros poderes aí, e essas pessoas que têm poderes, geralmente elas têm um poder, então um desses 8 aí, e que são os Mistings, né, em inglês, eu estou lendo em inglês, os Mistings,
E a pessoa que tem todos os poderes juntos é o Mistborn. Então, um Mistborn, né? E aqui a gente vai ter, então, a Vin, que é uma menina de 16 anos, que ela é uma Mistborn e ela tá ali, ela é uma ladra, né? Enfim, é muita coisa pra explicar esse mundo, tá? O mundo é dividido entre as classes dos nobres e os Ska, que são os caras, basicamente, os escravos. E a gente tem ali o Lord Ruler, que é o deus ali. Então, ele está no poder há mais de 1000 anos, ele é imortal e ele deixou a sociedade desse jeito e todo mundo que lute com isso. E a gente vai ter, então, todo um grupo formado ali, de ladrões, digamos assim, que eles estão bolando um plano para derrubar esse sistema. Então, bom demais, só que ele é uma leitura, confesso que para mim é bastante densa, porque até você entender, pegar a dinâmica de como funciona, é muita coisa para você digerir, principalmente no começo, pelo menos para mim. Então, entender o que cada coisa faz, entender as nuances de como ela usa os poderes, entender como está tudo organizado politicamente dentro desse mundo. É bastante coisa, tudo que acontece na vida dela já no começo ali, que já vira de cabeça para baixo. E, enfim, mas é muito bom. É muito bom. Eu já estou muito, muito, muito cadelinha do Brandon Sanderson. Eu nem terminei o primeiro, aqui é o Império Final, no caso, né? Que é o primeiro da primeira trilogia do Mistborn. Nem terminei o primeiro, só li Elantris e um conto e uma novela, e metade do Mistborn e eu já estou tipo, meu Deus, eu vou ler tudo que esse homem escreveu. Não tem jeito. Porque é muito bem escrito, é muito bem construído, e os personagens são muito legais. E, em específico, aqui que a gente tem uma protagonista principal do livro, que é uma menina, uma mulher, uma jovem mulher, ele escreve muito bem as nuances do personagem. Então, o que me faz pensar que o Brandon é uma pessoa muito iluminada para conseguir, tipo, escrever tão bem personagens femininas, ou a mulher dele ajuda ele, porque, sério, tem coisa que você pensa assim, você tá roubando, alguém tá escrevendo para você. Porque é muito, muito bom. Então, estou muito na torcida para que tudo que ele escreveu venha pro Brasil e que ele ganhe a fama mais do que ele já tem de ser um maravilhoso. Eu decidi ler em inglês porque a primeira era, ela tem traduzida, mas não publicada, porque era da Leia, né? E a Leia faliu. Então, a Trama, que assumiu os direitos, ainda não publicou Mistborn. Se eu não me engano, acho que a primeira trilogia vai ser publicada esse ano. Mas a segunda trilogia, o quarto livro não foi nem publicado pela Leia, porque a Leia faliu antes do quarto livro sair. Então, o meu medo era ler em português e daí não ter para eu terminar a história. E, enfim, mais outras coisas que eu quero ler dele, que talvez não estejam publicadas até eu chegar lá. Então, decidi ler em inglês. Confesso que o começo foi bem difícil, então a fantasia do Brandon Sanderson não é muito fácil para pessoas que não falam super hiper fluente. Mas eu li, tipo, comecei a ler uns 2, 3 capítulos em português, daí eu voltei pro inglês e segui a vida, e a vida seguiu tranquilo pra mim, claro. Não é uma leitura muito simples, tem diversos termos que eu acho que é o que complica na fantasia, que você não sabe se são termos de verdade ou se são termos inventados. Mas assim, no Kindle ali, usando pra mim, pelo menos, né, usando a consulta ali de dicionário e tudo mais, já é o suficiente pra conseguir seguir. Então, fica aí minha dica de nem terminei, mas já considero pacas. Em terceiro lugar, estou lendo O Experimento do Amor Verdadeiro. Eu acho que, se eu não me engano, é esse o nome em português. Que é um livro que eu estou lendo com duas outras amigas também, que é uma pegada romance. Acho que é romance, Acho que se encaixaria no romance. Provavelmente vai ter um pouco de hot ali pelo andar da carruagem. Mas é muito interessante, a gente tem uma escritora de livros de romance ali, super famosa, ela é bem espirituosa, é uma personagem muito da hora. E a gente tem, então, um mocinho que ele vai ser um produtor, ele é originalmente um produtor de documentários, mas ele vai ser forçado a produzir um reality show de namoro. E a pegada ele acaba escolhendo essa escritora de livros para ser a protagonista ali desse reality show, em que ele vai escolher alguns caras ali como possíveis namorados dela, baseada num match ali de um aplicativo de relacionamento que existe. E só que não vai ser ela que vai escolher os caras, quem vai escolher vai ser o público. Então o rolê é meio Big Brother, meio, sabe? Só que o público que escolhe, na verdade, qual que é o melhor. Só que, obviamente, que ela e ele vão acabar, né? Tiruru, e não ela e os participantes. Tá, nem terminei de ler, mas obviamente vai ser isso. E tá sendo muito divertido porque a personagem é muito legal, a escrita da autora é muito bacana. Então tá sendo bem aquela leitura leve e engraçada ao longo do dia, porque ela é bem bocuda, fala um monte de besteira, de putaria. E ele é tipo um personagem inglês, tudo mais certinho. Então tá sendo bem interessante.
acho que a gente acabou achando nessas listas de indicação por aí e está funcionando muito bem. Então, acho que, se eu não me engano, ele acabou de ser publicado no Brasil faz pouco tempo, então mas vou trazer mais notícias aí quando eu terminar. Em quarto lugar, estou lendo A Noiva, o bafafá do momento, que é aí uma junção de fantasia, romance e putaria que está ganhando o mundo. Muita gente lendo em muitos lugares. Eu acho que A Noiva, se eu não me engano, foi publicado recentemente aqui no Brasil. Ela é da autora Ellie Hazelwood, se eu não me engano. Ela tem vários romances já publicados aqui no Brasil, publicados no Brasil e no mundo, que é um favorito de muita gente. Se eu não me engano, é a Hipótese do Amor, acho que é o mais... Pelo menos foi o que eu mais ouvi falar por aqui. E a pegada desse livro é muito legal. A gente tem, então, vampiros e lobisomens, né? Vou chamar assim os termos, que na verdade aqui são licanos, os lobisomens. Mas enfim, ela é uma vampira e ela acaba casando, então, com esse lobisomem meio que como um acordo de paz entre os povos, porque eles vivem sempre se matando, sempre foi carnificina pra lá, carnificina pra cá. E na tentativa, então, ela é filha de um chanceler vampiro. E o cara, ele é alfa de um grupo lá, super influente lá dos Estados Unidos, de lobisomens. Eles se casam por conveniência, como um acordo, então, de paz entre os povos. Só que, não, o povo, daí, eles meio que se gostaram, assim, meio que deu match ali. Então, bem interessante, até aí é bem legal. A estrutura também entre humanos, vampiros e lobisomens é bem legal, assim, tem uma rolê meio político ali no meio. E eu achei muito, muito boa a sacada da autora. A química do casal protagonista é muito boa. Então, enfim, acho que... Quer dizer, acho não, já tô gostando pra caceta, já tô mais da metade do livro. E, sinceramente, tô segurando até pra não ler tudo de uma vez, porque, como eu disse, estou lendo vários livros ao mesmo tempo. Mas, se fosse mesmo, dá pra sentar e ler em 1, 2 dias tranquilo, porque a escrita da autora é muito boa, ela é muito engraçada também. Você se diverte muito lendo, né? E as partes de Hot que eu cheguei até o momento estão entregando muito. E eu nem cheguei no final, que é a boatos. Então, fica aí. Vou trazer minha indicação, ainda não é bem minha indicação, mas pelo nível aproveitamento ao longo do tempo, o livro já entrega demais. E por último, mas não menos importante, uma leitura que eu comecei recentemente, porque nem só de romance e putaria vive uma leitora, que é O Parque das Irmãs Magníficas, da autora... Ih, não vou lembrar, porque eu não anotei os nomes, eu anotei só os nomes. Eu anotei só os nomes dos livros, não dos autores. Mas é uma leitura que eu sabe Deus onde eu peguei a indicação desse livro, mas acho que ao longo dos muitos anos aí de leitora eu tenho visto pessoas falando sobre esse livro. Não muito, porque esse livro não é tão antigo assim. Mas enfim, já vi muitas pessoas falando e já estava assim na minha cabeça em algum momento. E eu devo ter visto um vídeo e baixei esse livro. E de uma autora argentina, em que vai trazer aqui... É muito pesado, porque logo antes, no começo, no prólogo, a gente já tem uma descrição da autora do porquê que ela escreveu esse livro. E é extremamente pesada. Ela é uma autora que ela é travesti. Eu acho que esse é o termo correto, porque é o termo que usa no livro, então espero que eu não esteja falando bobeira. Mas enfim. E ela, enfim, ao longo dela se descobrindo mulher, ao longo da vida dela, ela foi rejeitada pelos pais, acabou indo então estudar, se eu não me engano, é em Córdoba que ela vai estudar. E no período desse ali, virando adulto, né, ela acabou se prostituindo por um tempo. E ela, depois disso, ela estudou artes cênicas e tudo mais, se formou em teatro e ela emplacou numa novela argentina que ela virou uma atriz famosa. E então agora recentemente ela decidiu começar a escrever. E isso tudo, o livro ele gira em torno desse parque onde um grupo de travestis se prostitui, que ela fez parte por um tempo. E, enfim, elas moravam ali juntas numa pensão ali perto e tudo mais. E ela escreve esse livro, ela conta que escreve esse livro justamente para trazer a memória dessas mulheres que ela teve contato, mas que por muito tempo ela negou essa parte da história dela e ela escondeu essa parte da história dela e ela perdeu contato com essas mulheres que a gente sabe, né, por estatísticas, que muitas acabam não tendo destinos muito bonitos, né. Inclusive é uma das coisas que ela fala no prólogo, que o pai dela falou que basicamente ele sabia que uma hora ia encontrar ela morta numa vala. Então, tipo, a gente sabe que é muito do destino de muitas pessoas trans no Brasil. Mulheres trans, né? Principalmente. E é muito pesado, então, porque ela vai escrever essa história para trazer a memória dessas mulheres que foram tão importantes na vida dela
e que, enfim, uma forma de eternizar elas. E a gente vai ter esse grupo de travestis que se prostitui e logo no começo do livro, eu tô bem no comecinho, elas acabam encontrando uma criança, né, um bebezinho abandonado e elas acolhem esse bebê, então, pra ser meio que, digamos, o filho de todas elas ali. E a gente já sabe que vai ser uma história extremamente pesada, brutal, porque já tem ali descrições não pontuais de violência, mas de o quanto a violência é um ponto constante na vida dessas mulheres, de graça, né? Então, até é bem pesado que elas citam que depois do sexo é muito comum você ser espancado, ser agredido, né? Enfim, a gente sabe tudo da nossa sociedade merda que a gente vive. E o quanto muitas vezes essas pessoas não, né, ainda mais antigamente, não tinham muita opção do que fazer, né, na vida. Acho que hoje, eu gosto de acreditar que hoje em dia as coisas mudaram, mas há muitos anos atrás não tinha muitas opções do que você trabalhar além de prostituição, pelo menos socialmente aceito, né? Então é pesado, já tô preparada aí para levar o chute no estômago, já levei no começo, mas estou extremamente encantada pela história dessa mulher e eu acho que é o rolê da literatura pra mim, né? Às vezes eu preciso sair da minha zona de conforto, às vezes eu preciso que alguém venha e me dê um soco na cara, porque é, é muito foda conhecer essas histórias. E eu não li muita coisa de autores argentinos, então estou bastante animada para ler, porque todo mundo favorita e ama esse livro. E já vi que tem outros livros dela aqui também, se eu amar já vou querer ler outros. E também estou esperando finalizar o livro para pesquisar um pouco mais sobre a vida da autora, porque me parece muito interessante e inspirador. Então, ai, já tô sofrendo, mas tô sofrendo por uma boa causa. Eu falei que ia trazer alguns livros que eu queria ainda ler, mas eu não pensei muito sobre o assunto e eu acabei falando demais sobre os livros que eu tô lendo, então eu vou deixar aí um parênteses de... Talvez quando eu for trazer os livros de ter lido realmente os de abril, sei lá, os que eu fechar, eu trago um pouco sobre o que eu pretendo ler, porque no momento eu estou muito... como vocês viram, tipo, eu tenho um livro do que eu tô lendo, o resto é tudo livro que nem na minha estante tá, né? Então eu tô lendo tudo em e-book e estou num rolê bem mais alto astral de... Estou decidida, estou com vontade de ler aquele livro, eu pego. Então, estamos indo bem mais freestyle agora e... Enfim, conforme for dando vontade, eu vou trazendo aí o que eu tô lendo e o que eu tô com vontade de ler. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e a gente se vê então na próxima semana. Até mais!